Fala aí, pessoal. Será que vale a pena utilizar o laser no tratamento da síndrome subacromial? É esse tema que a gente vai abordar na nossa resenha Doses de hoje. Então fica comigo, que eu tenho certeza que no final dessa resenha você terá aí um novo arsenal terapêutico para utilizar na sua prática clínica. O artigo que a gente separou hoje para a gente avaliar são os efeitos aditivos da laser terapia de baixa intensidade somado a exercício na síndrome subacromial. Um estudo duplo cego, randomizado, que foi publicado na Clinical Rheumatology em 2011. É um artigo, Pedro, 9 de 10, então ele atende a maioria dos critérios, Pedro, para garantir aí a sua qualidade metodológica, e a gente vai discutir esse paper hoje, a fim de somar mais conhecimento na nossa prática clínica. Então, na introdução, os autores, eles apontam para a gente que a dor no ombro, né, ela pode vir de diversos motivos e vale a pena a gente investigar algumas bandeiras vermelhas, como doenças neurológicas, dores referidas de órgãos internos, né? Dor no ombro direito pode ser algum problema no fígado, um problema hepático, dor no ombro esquerdo, nas escápulas, no externo, pode ser um problema cardíaco, então merece essa atenção. Podem ser doenças vasculares, doenças da coluna cervical ou até mesmo alguma neoplasia, né? Então essa investigação ela merece ser feita, né? Vale a pena a gente gastar um tempo, entre aspas, avaliando bem o nosso paciente, descartando essas bandeiras vermelhas, mas, para nossa tranquilidade, a estúpida maioria das vezes, essas queixas, né, no ombro, elas são advindas de doenças articulares, da síndrome subacromial, né, tendinopatias, rupturas de manguito, bursite. Então, é justamente nesse tipo de problema que nós, fisioterapeutas, vamos intervir na sua grande maioria das vezes. E como queixas, né, esses pacientes acabam relatando dor muito frequente, perda de força, diminuição de movimento e perda de função. Então, é aquele clássico paciente que chega para a gente com dor no ombro, sem conseguir fazer uma abdução, conseguindo fazer uma flexão com dor, dificuldade de ter função nesse membro superior, já relatando não conseguir mais lavar as costas na hora do banho, é uma queixa muito frequente, escovar dente com tranquilidade, lavar o cabelo, levar a mão à boca. Então, a gente começa a ter já problemas funcionais relacionados à tarefa muito bem explícitos, né? Então, você vê que é uma articulação que ela acaba comprometendo todo o funcionamento do membro superior. E aí, como tratamento, né, de primeira linha, estão aí os anti-inflamatórios não esteroidais, infiltração com corticosteroides e o tratamento fisioterapêutico, né? São os tratamentos que têm respaldo na literatura, né? Apesar de muita discussão ainda poder ser feita em todos eles, né? É o que a gente tem de recomendação aí como primeira linha de tratamento antes de se pensar em uma cirurgia, por exemplo. E aí, se atendo ao tratamento fisioterapêutico, o autor ele fala muito bem que a fisioterapia ela não é somente terapia manual, ela não é somente exercício terapêutico, ela também não é somente eletroterapia. Existe, né, a necessidade do profissional fisioterapeuta dominar essas três áreas, né? Então, dominar a terapia manual, dominar o exercício terapêutico e dominar a eletroterapia. Né? Se a gente for trabalhar, né, buscando aí a melhor evidência, a gente tem a obrigação de ter a melhor formação em terapia manual, com os bons níveis de evidência, as melhores formações em exercício terapêutico, com os seus bons níveis de evidência, e a melhor formação em eletroterapia, para que a gente domine esses três pilares e que a gente consiga entregar o melhor nível de tratamento para os nossos pacientes. Mas falando de eletroterapia especificamente, né, dos diversos recursos que nós temos, da eletroanalgesia, da ultrassonoterapia, da utilização de calor como tratamento, os autores eles destacam, né, a fotobiomodulação, o laser, né, como um recurso que vem sendo muito estudado, né, nas últimas décadas e apontando excelentes resultados, tanto nos modelos experimentais como nos modelos clínicos, né? Então, ele dá essa atenção ao laser, né?
E aí, o que ele chama a atenção do laser? Os seus potenciais, né, já bem evidenciados na literatura. Né? Ele tem um potencial de acelerar o reparo tecidual, ele consegue fazer modulação positiva na função fibroblástica, ou seja, aumentar o povoamento de fibroblastos, aumentar a função dos fibroblastos e melhorar a qualidade de produção desses fibroblastos. Então, a gente está pensando aí na matriz extracelular. Então, essa fotobiomodulação no fibroblasto acaba garantindo, né, uma matriz extracelular de muita qualidade. Né? Também aponta que o laser melhora a função local e a microcirculação, que ele consegue ter esse potencial de garantir oxigênio para as células que estão ali em hipóxia. Ele remove produtos residuais, ele tem um efeito anti-inflamatório muito bem conhecido, né, por inibir a ciclooxigenase do tipo 2, que é uma enzima pró-inflamatória, que contribui aí para a síntese de prostaglandina. Então, ele tem uma ação mimética do anti-inflamatório oral. Né? A gente consegue, com o laser, fazendo doses corretas, né, chegar a nível próximo do anti-inflamatório oral, né, inibindo aí o processo inflamatório. Então, a gente precisa explorar esse recurso da melhor maneira possível, e é o que se propõe esse trabalho. Né? Visto que, na literatura, a gente tem uma briga. Né? A gente vai ter diversos trabalhos, alguns trabalhos mostrando que o laser não foi superior ao exercício no tratamento da síndrome subacromial, outros trabalhos mostrando que adicionar o laser não acelerou a melhora, então não impactou em nada, logo não deve ser feito. Porém, outros trabalhos mostrando que laser comparado a placebo promoveu o alívio da dor, promoveu melhora de função. Outros trabalhos mostrando que o laser aumenta a taxa de recuperação comparado ao laser placebo. Então, assim, existem vários pontos de dúvida e vários pontos discutíveis na literatura acerca do uso da fotobiomodulação. Quando você vai ganhando mais corpo e mais leitura desses papers, a gente começa a perceber uma diferenciação na qualidade dos trabalhos, não na qualidade metodológica, mas na qualidade realmente de tomada de decisão clínica. E aí é muito interessante perceber a grande variação dosimétrica que existe. Né? Trabalhos irradiando 10 segundos, 20 segundos, trabalhos irradiando 12 minutos. Então, assim, são mudanças gritantes, dosimétricas, que com certeza podem influenciar aí no desfecho que está sendo avaliado. Então, a gente precisa começar a refletir um pouco sobre isso, e é um dos motivos pelo qual a gente trouxe esse trabalho para conversar. Então, o objetivo desse paper foi avaliar os efeitos aditivos do laser ao exercício em tratamento da dor do ombro em doentes com síndrome subacromial. Então, na metodologia, como que esse trabalho foi desenhado? Né? Ele trata-se de um ensaio clínico duplo cego placebo controlado, tá? E ele vai investigar, né, os exercícios e a atuação do laser. Então, os exercícios, ele faz um programinha de exercícios a serem realizados tanto na clínica como domiciliar. Então, o que é interessante nesse trabalho é que ele progride o exercício, ele não faz um exercício todas as sessões. Então, existe uma lógica de progressão de trabalho envolvendo mobilidade, alongamento e fortalecimento, e com essa complexidade progressiva de exercícios mais simples até exercícios mais complexos com maior demanda energética. E a utilização do laser, né, ele separou em laser e placebo laser. Tá? Então, ele utilizou aí o comprimento de onda no infravermelho, fez uma fluência de 2 a 4 joules por centímetro quadrado, e está usando laser pulsado, tá, com uma potência de 7 a 10 watts, e a potência média desse equipamento, a gente calculou aqui, está em torno de 30 miliwatts. Tá? Ele levou aí, e perceba como isso é importante, 2 minutos por ponto. Né? Então, ele não fez uma aplicação de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Ele ficou 2 minutos em cada ponto. Ele totalizou 3 pontos de aplicação, então ele levou 6 minutos, né, totais, entregando energia. Né? Então, você vê que alguns trabalhos fazem aplicação de 20 segundos, 30 segundos, 8 segundos, né? E aí realmente não tem como esperar grandes respostas, né, com uma transferência energética tão pequena. Então, aqui ele usa uma dose que, particularmente, eu nem considero a ideal, mas que provavelmente chegou ali dentro da janela terapêutica, né, e poderia, né, promover algum efeito clínico.
Ele fez o tratamento ao longo de 2 semanas, né, totalizando 10 aplicações. Então, novamente, um trabalho com aplicação diária, né, 5 vezes por semana. Como desfecho primário, ele avaliou a severidade da dor, né, então utilizou aí a escala EVA para pontuar, né, essa sensação subjetiva de desconforto do paciente. E como desfecho secundário, ele avaliou o arco de movimento ativo e passivo do ombro, né, uma medida funcional interessante aí para pontuar para a gente se o laser está contribuindo de alguma forma com a melhora desses pacientes. Então, uma vez que ele divulgou o trabalho, né, ele teve a procura de 103 pacientes, né, foram excluídos 23. Na avaliação inicial foram medidos a severidade da dor e o arco de movimento passivo e ativo, e de forma aleatória por sorteio, esses 80 pacientes restantes foram divididos em 2 grupos, né? O grupo 1 fazendo laser terapia mais os exercícios terapêuticos, e o grupo 2 fazendo laser placebo mais os exercícios terapêuticos. O laser é um equipamento super fácil de fazer placebo. Você consegue realmente enganar o paciente e enganar o terapeuta que está aplicando, né? Então, somente uma pessoa do grupo de pesquisa modulava o equipamento e aí permitia ou não a saída do feixe laser. Quem estava aplicando não tinha essa dimensão, né? Apertava o botão, ouvia o barulho, sentia ali que o procedimento estava sendo realizado, tanto terapeuta como paciente, né? O que caracteriza muito bem aí esse efeito placebo. Após o período de 2 semanas, 10 aplicações, 5 vezes por semana, novamente foram reavaliados a dor e o arco de movimento do ombro de forma ativa e de forma passiva. O que esse estudo mostrou para a gente de resultado, né? Inicialmente, ele faz uma caracterização da amostra, né? Uma caracterização mais demográfica, né? Mostrando aí o gênero, as ocupações, né? Os empregos dessas pessoas, se era aposentado, estudante, se trabalhava muito na mesa, se tinha um trabalho mais físico, qual que era o nível de educação, né? Se era escola, se era ensino fundamental, ensino superior. E aí ele caracterizou a amostra, mostrando que não havia diferença entre os grupos que pudessem, de alguma forma, né, influenciar nos resultados. Então, são grupos homogêneos, né, pelo menos a nível demográfico, e logo passíveis de uma boa comparação. Quando a gente vai para os dados de desfecho desse autor, né, na dor, o que ele verificou? Tanto o grupo laser como o grupo placebo, né, como ambos faziam exercício, ambos tiveram uma melhora na dor, né? O grupo que fez laser mais exercício caiu de uma dor 6,6 para uma dor 2,1, e o grupo que fazia laser e placebo, o laser placebo mais exercício, caiu de uma dor 5,9 para 3. Novamente, ambos os grupos tiveram melhora pré e pós-tratamento no arco de movimento para flexão ativo e passivo. O mesmo foi verificado na abdução e o mesmo foi verificado na rotação externa. Porém, quando a gente comparou, quando os autores compararam a diferença média entre os grupos, né, e aí eles começaram a olhar qual foi a diferença pré e pós no grupo laser mais exercício e no grupo placebo mais exercício. E eles viram que na dor, o grupo laser mais exercício tiveram uma diferença média de 4 pontos, 4,4 pontos. Enquanto o grupo que fazia placebo mais exercício tiveram uma queda de 2,9 pontos. Isso mostra uma diferença entre os grupos de 1,5, e esse valor ele é significativo, ou seja, o grupo que fez laser mais exercício teve uma melhor resposta na dor do que o grupo que fez somente o exercício. Ou seja, o laser teve um efeito aditivo nessa melhora da dor. Resultados muito similares aconteceram no arco de movimento. Então, na flexão, a gente teve uma média, uma diferença média de 43, um ganho de 43 graus no grupo laser mais exercício e um ganho de 25 graus no grupo que fez placebo mais exercício. Então, uma diferença entre grupos de 17 graus. No arco de movimento passivo, o laser mais exercício teve um ganho de 50 graus e somente exercício com placebo, 29 graus. Na abdução, um ganho de 43 graus na ativa e um ganho de 25 graus no grupo que fez placebo.
No grupo que fez laser para rotação externa, observou-se um ganho de 18 graus versus um ganho de 14 graus no grupo que fez placebo. Ou seja, o que esse estudo está mostrando para a gente nesse resultado? Que quando eu comparo o grupo que fez laser mais exercício versus o grupo que fez placebo mais exercício, fica claro que há um efeito aditivo do laser no tratamento para dor e ganho de mobilidade ativa e passiva. Na discussão, o autor começa a ponderar que a utilização do laser somado ao exercício contribui positivamente para o alívio da dor e para o ganho de mobilidade, né? Então, ele aponta para a gente, né, que dentre os protocolos avaliados, laser mais exercício parece ser a estratégia mais interessante e que, ao final das 10 aplicações, das 2 semanas de tratamento, os pacientes que fizeram laser mais exercício apresentavam-se com menos dor, com mais mobilidade ativa e com mais mobilidade passiva. A literatura ela é dissonante, como a gente já viu, em relação a esse tópico, porém, estudos com um N interessante, com uma metodologia bem desenhada e principalmente com a dosimetria chegando próximo do ideal, começam a apontar para a gente que a utilização do laser nesse perfil de paciente se mostra como um fator importante para acelerar o processo de recuperação e, principalmente, garantir mais conforto do paciente ao longo desse processo de reparo. E o que a gente tem que pensar, né, principalmente ao avaliar artigos e artigos de eletro em geral, mas principalmente aqui falando do laser, é que os pontos, né, que a gente precisa olhar com muito carinho são: quais são as estratégias de entrega? Em quais pontos eu estou irradiando, né, o laser? Eu posso, às vezes, estar usando um equipamento fantástico, posso estar utilizando uma dosimetria perfeita, mas na hora de entregar essa energia, eu não tenho conhecimento, às vezes, de anatomia palpatória suficiente e acabo entregando no lugar errado. Isso é muito comum. E aí, consequentemente, o meu resultado vai ser uma decepção, porque eu precisava irradiar o tendão do subescapular. E eu passei a aplicar as 10 aplicações em cima do supraespinhoso. Então, não vou ter o resultado que eu espero. Determinar o comprimento de onda correto, né? Então, você está trabalhando com laser visível no vermelho ou infravermelho, existem aplicações específicas para cada comprimento de onda, em detrimento da sua absorção. Então, gente, a gente precisa que o feixe seja absorvido. Então, dependendo da profundidade, a gente precisa estabelecer qual é a melhor estratégia. Se é uma estratégia no visível, se é uma estratégia no infravermelho. Existe uma necessidade que a gente pondere muito bem a profundidade, o tipo de tecido e qual é o comprimento de onda mais ideal para garantir o máximo de absorção desse feixe. A potência média do equipamento é o que parece que realmente impacta aí no efeito, né? Então, se o laser é pulsado ou se ele é contínuo, qual é a potência média? Né? A gente tem percebido, né, ao longo do tempo que potências acima de 100 miliwatts e até 250 miliwatts se apontam como interessante, o que não quer dizer que potências mais baixas não funcionem, mas você vai precisar de um tempo de aplicação maior para entregar, né, a energia necessária. Então, essa entrega total de energia que é o grande X da questão, né? Então, se eu vou entregar, por exemplo, 4 joules com um equipamento de 30 miliwatts, eu vou levar 2, 3 minutos aplicando. Se eu faço isso com um equipamento, sei lá, de 100 miliwatts, eu vou levar 1/3 desse tempo. Então, a gente começa a entender que existe ali uma janela de potência interessante, talvez de 100 a 300 miliwatts, se mostre uma janela boa de se trabalhar, e o que importa é essa entrega total de energia. Quantos joules você está ofertando para aquele tecido? Né? Quanto mais a gente conseguir parametrizar e homogeneizar esse tipo de raciocínio, eu tenho certeza que os resultados clínicos começam a florescer mais. Então, essa padronização é fundamental para que a gente garanta os resultados clínicos. E as limitações do estudo, né? A gente fica
muito animado com os resultados, mas esse estudo apenas avaliou a EVA e arco de movimento. A gente não tem uma avaliação, por exemplo, de imagem, de qualidade de tecido, de melhora clínica, quantitativa, né? Não tem uma avaliação por imagem, por exemplo. A gente também não teve avaliação por questionários que avaliem capacidade do ombro ou qualidade de vida, né? Para ver se a percepção do paciente em relação ao tratamento está sendo positiva, e também uma limitação que não houve follow-up de longo prazo após o tratamento, né? Para a gente verificar se esse efeito aditivo ele foi a curto prazo ou se no longo prazo também a gente conseguiria perceber, né, alguma diferença entre os grupos. E concluindo, né, esse estudo indica que o laser combinado com exercício terapêutico é mais eficaz do que apenas o exercício no alívio da dor e na melhora da mobilidade do ombro com pacientes com síndrome subacromial. Lógico, mais estudos são necessários, com amostras maiores, um acompanhamento mais longo e possíveis comparações com outros tratamentos conservadores para estabelecer realmente a eficácia desse protocolo. Finalizando aqui, pessoal, a nossa visão do especialista, né, nossa expert vision, como que a gente poderia transpor esse resultado acadêmico, né, para a nossa prática clínica. Então, lá no nosso dia a dia, né, diante de um paciente, né, que tenha síndrome subacromial, dor no ombro, que a gente tem ali a necessidade, o desejo de diminuir o seu desconforto, melhorar, né, a sua recuperação físico-funcional, na nossa avaliação, né, ao perceber que esse paciente ele relata uma dor muito forte, uma dor incapacitante, uma dor que limita as suas funções, consequentemente, isso vai gerar nele um déficit de mobilidade. Então, aquele paciente que vai ter uma limitação para flexão importante, vai ter uma limitação maior ainda para a abdução, vai ter uma limitação muito grande para a rotação externa. Então, diante desse cenário, né, e somando-se a lesão de tecido mole, né, ele pode ter ali realmente uma rotura parcial de manguito, ele pode ter uma bursite associada, ele pode ter uma artropatia, por que não? Né, uma lesão aí da articulação. Quando ele começa a ter esse perfil de paciente, né, lógico, o exercício é importante, é muito importante, mas eu vou demorar muito tempo para progredir com esse paciente se eu fizer só o exercício, né? Então, esse estudo já começa a nortear a nossa tomada de decisão, apontando que a utilização da laser terapia, a utilização da fotobiomodulação, ela é imprescindível para modulação inflamatória, para modular fatores de crescimento caso haja um dano tissular, para melhorar a qualidade da matriz extracelular, para fazer o manejo e o controle da dor e diminuir a rigidez. Tudo isso, gente, está contribuindo para a função. Entenda esse recurso como um aditivo para o exercício. A nossa ideia aqui não é fazer somente o recurso físico, né? Eu quero criar pessoas que só usam laser. Pelo contrário, eu quero criar pessoas que saibam usar o laser para que o usem somente o tempo necessário para que esse paciente progrida para a recuperação físico-funcional. Essa é a grande mensagem, essa é a grande ideia. Que a gente use os recursos físicos com sabedoria, com dia para começar e dia para terminar, para contribuir positivamente para a melhora físico-funcional dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima Resenha Dose.